gosta. Nesses momentos na nossa vida a gente está saindo da frequência do medo. Dá para entender? Que a gente não duvida. A gente fica sensível, a gente fica intuitivo. E a gente começa... E o que acontece? Quando você sai da frequência do medo, começa a rolar uma coisa chamada sincronicidade. Eu aprendi de forma bem interessante sobre sincronicidade numa palestra com o Tanaka, Gustavo Tanaka, que tem um livro bem legal, que é 11 Dias de Despertar. Porque o que acontece? Ele nos ensina muita coisa, O medo é essa frequência baixa que te faz te duvidar, te faz sofrer. Porque você tem que trabalhar mais para tudo, porque tudo é difícil. E quando você sai da frequência do medo, você sobe na vibração. Você sobe na sincronicidade e as coisas começam a acontecer do nada contigo, favoravelmente. Coisas legais, aparecem do nada, coisas na tua mão, alguém fala um assunto de alguém, você já está em outro lugar, já encontra uma coisa, sabe? Esse é o fluxo te mostrando um caminho. É isso que está acontecendo, que muita gente vem falar e sente esse tipo de experiência sobre o fluxo. Isso é muito interessante. Então, a gente estava falando sobre quebrar a cara para se conhecer. Às vezes a gente precisa bater no fundo porque está insistindo numa coisa que não é a gente. Talvez seja o momento da gente começar a despertar, começar a se conhecer. Porque a gente vai voltar naquele assunto da felicidade condicionada fora da gente. E na verdade a felicidade acontece dentro da gente, porque a felicidade é uma sensação. E a felicidade ela existe quando a gente começa a se encontrar. Por isso que a gente tem que buscar a vocação. Sentido existencial. O que é o sentido existencial? O que realiza a vida. O que realiza a vida dentro de ti. O que te faz feliz. Se você não sabe olhar para essas coisas, você não vai saber buscar. Você pode aprender sobre isso. E a busca é sua, não é minha. Eu não posso dizer, faça isso, faça aquilo, porque é pessoal. Então, olha só que interessante. Esses algoz que a gente estava falando no início, os nossos tiranos, são justamente eles que trazem ensinamento para mostrar dentro da gente coisas que a gente não gosta, nossas fraquezas, nosso reflexo, porque muitas vezes o que a gente não gosta no outro é porque a gente é espelho, e na maior parte das vezes é isso. Tem um cara, olha só, um escritor muito famoso, Carlos Castanheira. Ele tem esse livro aqui, O Fogo Interior. Tem um capítulo que ele fala do mestre dele, Dom Juan. Dom Juan, essas pessoas que buscam o caminho espiritual de uma forma muito forte, digamos assim, muito verdadeira, é muito importante eles terem um tirano. Porque eles não podem se conhecer se eles estão num ambiente que não testa eles, não tem provas. A vida é feita de provas, testes, derrotas e superação. Isso é uma aventura, se a gente souber ver. A gente tem que aprender a ter prazer por se superar. Em vez de parar de reparar na história dos outros, ter gosto por se superar, ter gosto por esse aprendizado que te faz uma pessoa diferente dia após dia. A mim me falta muito aprender sobre todas essas coisas, mas a gente tem que se enamorar da vida. A gente tem que se enamorar do viver agora. A gente tem que parar com esse estado de autopreservação. A autopreservação é como estagnar, se fechar, pânico, medo, mundo. Entende? A autopreservação é fechar a porta. O medo, de novo. O medo cria a autopreservação. Ela pode te evitar um conflito
Agora, por autopreservação, você se fecha e se protege de uma forma que você acha que conhece. Tem um outro cara, que ele é uma referência na literatura de pessoas que gostam de física quântica, de pessoas que gostam de estudo de genética, DNA, porque ele quebra cientificamente muitos paradigmas, crenças, na verdade. O mundo acadêmico também é cheio de crenças, de modelos teóricos, e as pessoas acreditam em muitos modelos teóricos que na verdade são crenças. Que é esse cara aqui, ó. Bruce Lipton, Biologia da Crença. Ele tem um livro incrível. Ele fala que as nossas células não só têm autonomia. Imagina, nós temos 3 trilhões de células ou é mais. Nós temos trilhões de células no nosso corpo. E cada uma delas age como um organismo individual. É incrível, né? E dependendo das circunstâncias, ela busca autopreservação. E ela se fecha quando ela está num ambiente hostil, tem um parasita, uma toxina no corpo, às vezes ela se fecha. E ela para, inclusive, de se alimentar para se proteger. E, inclusive, ela morre por ser protegida. E também as células dentro do nosso corpo, às vezes, tomam outra ação. Que ela se adapta, que ela não para, que ela não fica estagnada. E ela sobrevive. Nós não somos diferentes. Ou você estagna, ou você se coça e muda e se mexe. E as coisas vão acontecer. E você vai começar a compreender o fluxo. O que é o fluxo na vida. O que é a sincronicidade. E assim, tem muita gente comentando sobre co-criatividade. A palavra co-criatividade é incrível. Parece uma loucura assim falando o que é co-criatividade. Co-criatividade é consciência coletiva. É como se fosse aquele filme do Avatar lá, que a natureza naquele planeta tem uma conexão, uma rede, uma grande internet. Platão falava muito do mundo das ideias, do mundo dos ideais, do mundo da mente, onde a gente tem como se fosse a fonte. E hoje, saindo um pouco de Platão, voltando para agora, tem muita gente aprendendo pelas experiências dos outros. Tem muita gente comentando sobre isso. É interessante porque é como se o meu aprendizado ajudasse a somar a humanidade de forma minúscula, pequena. Lógico que nós somos muito pequenos, somos 7 bilhões de pessoas no planeta, mas que é possível. A co-criatividade, a co-consciência. Que a gente está interconectado e às vezes a gente não precisa passar por certas dificuldades na vida quando a gente aprende a olhar para dentro, que a gente acessa uma sabedoria coletiva, uma sabedoria talvez interior, uma sabedoria talvez ligada a outros seres e outras épocas, porque estão se descobrindo conexões neurais, não sei como se dizer isso, inclusive do coração, que tem propriedades atemporais. Isso entraria numa história de física quântica, buracos de minhoca, outras dimensões. Isso vai ser uma discussão ainda para frente, e talvez muitas pessoas venham falar sobre isso e muitas matérias surjam de forma acadêmica, científica. Estão descobrindo muitas coisas novas, estão descobrindo muitas velhas coisas novas. Isso é incrível, né? Então, a meditação é a ferramenta de acessar
tudo isso e de se transformar. E muita gente acessa essa rede e toma para si, como se estivesse adquirindo, como se fosse um sábio, como se fosse sei lá. Isso é engano, gente. Porque é querer reparar no enfeite em vez do que no conteúdo. Porque a pessoa fica maravilhada com essa nova possibilidade e se acha tipo iluminado, ou a gente tem que cuidar muito com isso, porque não faz sentido. Sentido é quando a gente se realiza internamente, quando a gente não toma pra si uma coisa que é livre pra voar. Não sei se deve explicar. O ensinamento, esses tipos de ensinamento, eles são para libertar, para fazer a gente olhar pro próximo, para aprender a se pôr no lugar do outro, para aprender sobre compaixão, para aprender sobre o perdão. Muita gente está tendo que aprender sobre perdão. E o perdão, e auto-perdão, também é um exercício diário de meditação. Senão a gente não muda, a gente não fixa. O Bruce Lipton, ele fala alguma coisa que nosso cérebro, nossa realidade é mais ou menos 90% inconsciente. E o que manda nas nossas estruturas internas é o nosso próprio inconsciente. O que isso quer dizer? Você tem um nível de entendimento de alguma coisa. Você lê alguma coisa, nossa, que legal, entendi. Não quer dizer que você teve compreensão daquilo. Você chegou num nível. Você sabe que o carro está estacionado na rua, mas você não entrou dentro do carro. Seria assim, mais ou menos. O nosso inconsciente funciona dessa forma. A gente vê a ponta do iceberg, mas lá embaixo do iceberg, no oceano, quem já viu um desenho do iceberg sabe como é que é isso. Ele é gigante. Nosso inconsciente é assim. E é ele que domina as nossas ações. E lá que está o grande poder da co-criatividade da consciência coletiva. Nesse lugar desconhecido para nós. Que sozinho, gratuitamente, a gente não entra nele. Se a gente não se esforçar. Você só consegue mudar coisas na tua vida quando você exercita constantemente. E a meditação é um exercício diário de você estar mudando sua vida. E se a gente não tem a frequência, as coisas não mudam dentro da gente. Porque dá trabalho. Só que tem um sabor quando a gente começa a se descobrir. A gente começa a se entender. Acho que era mais ou menos isso que eu queria falar hoje. Sobre vitimismo e algoz. Nesse momento está a nossa grande oportunidade de mudar. Se você está se quebrando, nossa, que bom que você está se quebrando. Porque se você está vendo esse vídeo, talvez é porque você esteja tendo uma chance de reflexionar para fazer diferente. E se você não assume a responsabilidade da tua vida, se a gente não assume a responsabilidade da nossa vida, as coisas não vão mudar, você vai continuar colocando para fora a responsabilidade dos teus problemas e você vai continuar se quebrando até que você aprenda ou que você perca a oportunidade de aprender. A felicidade, ela vem quando a gente se enfrenta. E de novo, a gente fala a palavra felicidade de uma forma muito superficial. Porque se a gente fosse entender o sentido que pode ter a palavra felicidade, de realização máxima de um ser, a gente não sabe o que é felicidade. Eu não tenho a menor ideia do que seja felicidade. Eu tenho momentos de alegria. Mas muitas pessoas trilharam um caminho e mostraram para nós a tal da busca da felicidade. Obrigado pela atenção, espero que eu não tenha sido chato para muitos. Tive vontade de compartilhar esse momento com vocês. Tá bom? Um grande abraço e até mais.